Olá, estudantes! Estamos iniciando a nossa competência 1 da disciplina de Projeto de Ambientação e vamos tratar sobre o desenvolvimento das plantas de layout, cuja base é o projeto de arquitetura. De posse do projeto de arquitetura, nós vamos iniciar o processo de desenvolvimento da ambientação a partir dos elementos previstos para o projeto, inicialmente desenvolvido com a entrevista com o cliente. Estamos aqui num dos ambientes da loja Fingerpina, com a arquiteta Vanessa Teles, que vai nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento das plantas de layout. Vanessa, o que é que você nos tem a dizer a respeito do desenvolvimento dos processos de projetação na área de ambientação? Como a planta de layout nos auxilia nesse processo? Olá, professor André. Olá, alunos. Bom, a planta de layout é muito importante para a gente entender a questão de funcionamento de mobiliário e de circulação também das pessoas naquele local. Então, é importante que os alunos sempre consultem livros de ergonomia. Então, não adianta colocar elementos dentro da planta que estiverem fora de escala. Tem sempre que consultar tamanhos reais, ver tudo isso. Então, a gente tem várias bibliografias, referências como Emily Pronk, Knauf, Emília Gugel, que podem auxiliar também nessas consultas, E o mais importante sempre é captar aquilo que o cliente quer. Então, não adianta você desenvolver um layout que às vezes você acha muito legal, sem ter captado o que é que esse cliente realmente precisa e também o que ele sonha. Então, a gente, na entrevista, faz esse briefing, que é pegar o que esse cliente está sonhando, o que é que ele tem, o que é que ele vai encaixar ali de eletrodoméstico, de mobiliário, o estilo dele, digamos assim, de decoração também, o estilo de vida, e leva isso para o papel, na planta baixa de layout, pensando nessa questão de como vai funcionar tudo o que ele deseja e o que realmente a gente consegue colocar. Ótimo. Observamos então como já foi dito inicialmente, a associação entre o espaço arquitetônico previamente construído ou previamente proposto e a associação da ambientação, onde trabalharemos com a questão da ergonomia, não é isso, Vanessa? Onde aspectos específicos dos clientes deverão ser levados em conta para esse desenvolvimento. Você teria algo mais a dizer no que tange a essa questão específica dos aspectos, digamos assim, particulares desses clientes? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de captação do gosto mesmo do cliente, porque às vezes o arquiteto ou o designer ele quer projetar para ele, para si mesmo. E aí quem vai morar ali, eu sempre digo, não é a gente, quem vai morar ali é o cliente. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao estilo. A gente não mexe só com, digamos assim, coisas de materiais. Estamos mexendo com sonhos e é tudo muito delicado. Então temos que ter muita paciência, para conseguir desenvolver realmente um projeto que agrade. Ok. Vemos então, pessoal, que as experiências pessoais, os gostos dos nossos clientes devem ser levados em conta, associados ao nosso conhecimento. Nós estamos ali para resolvermos problemas e garantir a melhoria daquele espaço para o cliente. Como a nossa colega disse, nós não podemos fazer o projeto para nós mesmos. Nós devemos levar o nosso conhecimento técnico para desenvolvermos projetos para o cliente dentro do que é mais interessante das suas necessidades, que vão desde físicas até mesmo espirituais. Não é isso, Vanessa? Isso. Então é importante que a gente consulte, por exemplo, normas, como a NBR 9050. Se tiver alguém dentro de casa que precise de acessibilidade, que seja cadeirante, ou que tenha algumas limitações físicas, Porque até às vezes uma válvula de um chuveiro, de uma torneira, isso vai influenciar. A questão de altura, que eu sempre brinco muito com meus alunos, que assim, não adianta a gente projetar para uma pessoa de 1,60 se ela tem menos de 1,50, que é meu caso. Então a gente precisa ter realmente cuidado de ter um bom senso, não só seguir os livros, O livro vai dizer que a bancada de cozinha padrão é 90, porém para mim é um pouco mais baixa, para quem é mais alto vai ser um pouco mais alta. Então a gente tem que ter cuidado também com essas coisas. Observar também se o cliente tem um pet, um bichinho de estimação, onde é que esse bichinho vai ficar e não excluir essas coisas que são importantíssimas. Exatamente. Então vemos que é algo que é complexo, envolve uma riqueza muito grande de informações
e que tudo deve ser levado em conta. Então, uma vez formulado o briefing, nós vamos passar efetivamente para a planta de layout. Então, nesse momento, Vanessa, como é que a gente poderia conceituar a planta de layout para os nossos estudantes? Bom, a planta baixa de layout, ela é uma planta que ela tem que ser humanizada, então ela tem que ter as achuras, né, demonstrando o que é vidro, o que é madeira, uma vez que o cliente, ele muitas vezes não entende essa visualização. Então é preciso ter cuidado como a gente vai representar as coisas, então olhar direitinho nos livros de dimensionamento, né, nesses livros que tem de representação de desenho mesmo, e colocar também essa humanização, então colocar as achuras de piso, achuras de bancadas, tudo bem organizado, dentro, como eu disse, sempre da escala correta e pensando também nas circulações. Então essa planta ela tem que ter todas as achuras, está na escala, é ideal que tenha uma leitura boa, né, para o cliente entender assim, uma leitura agradável, colorida e que tenha as especificações do lado. Certo. Então, me diga uma coisa, o que você sugere para os nossos alunos em termos de técnica para a elaboração dessa planta de layout? Bom, eu sugiro que uma vez que eles façam a entrevista com o cliente, né, que façam a captação do briefing, eles sentem, façam realmente o croquis, né, que é o rascunho que a gente costuma dizer, que o croquis é sem escala, porém ele ajuda a gente a pensar na posição das coisas. Então você faz vários croquis e depois passa esses croquis para um programa digitalizado e vê realmente como é que aquilo vai ficar. Então, geralmente, a gente não faz só uma planta baixa de layout, a gente faz várias. Certo. E quanto à representação gráfica, você levantou um questionamento, um problema, na realidade, que nós temos, que é a questão do desenho técnico propriamente dito e da necessidade de mostrar ao cliente algo que ele compreenda. Né? Porque nós sabemos, né, pessoal, que nós temos uma linguagem de desenho, que é o desenho técnico, o desenho arquitetônico, que nós sabemos reconhecer. Mas, de um modo geral, o cliente não reconhece. Né? Então, como você sugere essa conciliação entre o desenho técnico propriamente dito e a necessidade que o cliente tem de compreensão daquele projeto? Bom, minha sugestão é que, geralmente, a gente apresente pelo menos 2 opções de layout. E depois que o cliente escolher a opção que ele mais gostou, a gente vá para o 3D, né? Porque como o 3D também dá muito trabalho, é ideal que a gente tenha uma noção se aquele layout vai atender as necessidades dele antes de produzir esse 3D. Porque para essa modelagem 3D vai demorar mais um pouco. Então a gente apresenta essa planta baixa de layout, uma vez que o cliente gostou daquela, a gente vai para o 3D. Muitas vezes a gente também modifica no 3D, mas para o cliente é muito mais fácil de visualizar. Porque ele vai estar entendendo o ambiente, vamos assim, simulando um real, né? Então, é muito mais fácil para ele do que entender a planta de layout. Porém, essa planta é necessária para a gente saber os equipamentos, tudo que vai ter ali dentro. Então, nós vamos levar em conta a necessidade do aspecto técnico para a projetação propriamente dita, né, que é uma linguagem que cabe a nós técnicos da área, mas também a necessidade do 3D como uma forma de permitir uma visualização mais realista e mais próxima do entendimento do nosso cliente, não é isso? Isso. E hoje a gente tem uma gama de opções de programas, desde programas softwares livres até os pagos, né? Tem os pagos que têm um valor mais em conta, até os mais caros, então isso vai depender da condição de cada profissional. E também do que ele mais se identificar para trabalhar com ele. Porque eu digo, não adianta você aprender um programa super complexo se depois você não se identifica e não consegue trabalhar com aquilo, não consegue lidar com ele no dia a dia. Então é importante que você veja qual programa você também vai se adequar para trabalhar com ele. Exato. Muito bem. Então, o que é que nós podemos ver, pessoal? Que nós temos que ter uma série de propriedades para a apresentação do projeto. A planta de layout, né, conforme nós discutimos aqui, vai levar em conta alguns aspectos técnicos muito claros, principalmente a questão ergonômica, né, porque nós precisamos projetar levando em consideração aquelas necessidades dos clientes e as possibilidades que os materiais e os móveis já prontos, digamos assim, nos dão, e nós precisamos adaptar isso
ao projeto, né? E, ao mesmo tempo, nós temos também que desenvolver formas em que o cliente, através das quais o cliente possa visualizar isso da melhor forma possível e chegue a um consenso, né? Porque nós precisamos também definir com o cliente até onde vai o processo de alteração do projeto, porque senão nós não conseguiremos finalizar isso, o que é muito ruim, tanto para o profissional quanto para o cliente. Acredito que ficou claro, né, que a planta de layout vai ser uma planta que vai nos dar subsídios para mais ou menos enxergarmos a arrumação, a distribuição de como ficará aquele ambiente, né? Então, é importante que vários aspectos sejam levados em conta, né? A questão das dimensões do ambiente, as dimensões dos usuários e as dimensões dos objetos e dos móveis que comporão esse ambiente.